Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ana Maísa e eu sou do FSPcast. No episódio de hoje, temos a honra de receber Camila Frasilli e Laura Okamoto, estudantes do Colégio Fênix em Guaratinguetá e autores do projeto intitulado O Perfil do Adolescente Pós-Moderno, um panorama acerca do perfeccionismo e da intolerância à frustração, orientado pela professora Ana Carolina Carvalho. Elas foram finalistas da Feira de Ciências e Engenharia de Guarulhos, FESEG, e hoje estão aqui para contar um pouco para a gente como foi a elaboração dessa pesquisa e comentar a questão central dela, que é o perfil do adolescente contemporâneo. Sejam bem-vindas, Camila e Laura. Muito obrigada. Gostaria de agradecer pelo convite, uma honra estar aqui hoje. A gente que agradece por vocês terem aceitado. Na nossa primeira pergunta, né, é uma pergunta que geralmente a gente faz quando a gente está falando de projetos, né, que o tema de vocês ele é pouquíssimo discutido assim na área da pesquisa. Então a gente queria saber como que surgiu a ideia de realizar essa pesquisa e quando vocês iniciaram, quais eram os principais objetivos de vocês? Então, realmente é um tema que não é muito discutido, mas se a gente analisou também a revisão teórica, a gente consegue achar alguns pontos assim que dá pra gente ter uma pesquisa em si. Só que na verdade o que motivou a gente, de verdade mesmo, foi que a gente tem que achar um problema da nossa comunidade. Ele sempre estimula a gente a resolver alguma coisa, né? E a gente foi observando a nossa própria comunidade escolar, os nossos amigos, os nossos colegas e até mesmo nós mesmos, sobre os nossos comportamentos, o que a gente fazia, o que a gente deixava de fazer, por quê. E a gente chegou à conclusão de que várias das coisas a gente quer provar que a gente é o melhor e que a gente se compara demais. E quando se frustra, nunca é uma coisa natural, assim, acontece, a gente sofre muito. Então, por isso que a gente achou relevante discutir sobre esse tema. E também porque, por mais que não seja muito discutido esse assunto hoje em dia, é recorrente. E a gente vê isso muito no nosso dia a dia, que nem... são incontáveis as vezes que eu já vi pessoas lá na nossa escola mesmo, depois de ver o boletim, estarem chorando, estarem entrando em desespero, ou muitas vezes estarem se frustrando por conta de nota, por conta de trabalho, e às vezes por conta de relações sociais mesmo. Então, por ser uma coisa não muito discutida, mas recorrente, a gente achou muito interessante fazer, porque é uma coisa que a gente acaba passando no dia a dia, e que a gente gostaria de saber mais, e também procurar uma solução, e também para ver como as pessoas podem se prevenir, como preparar elas para isso. E não só elas também, né? Amigos, familiares e até mesmo o regimento escolar, coordenação, professores, diretores. Muito legal, né? Como estudante, né? Eu sou estudante agora do Instituto Federal e também realizo pesquisas, assim como vocês. A gente sabe das dificuldades, né, que vocês enfrentam, assim, de diversas naturezas. Agora, na pandemia, então, com o distanciamento social, essas dificuldades, elas acabaram por se agravar. Então, na pesquisa de vocês, quais foram as principais dificuldades que vocês passaram e como que vocês conseguiram superá-las, né? Se conseguiram, e como que vocês conseguiram fazer isso? Por conta da gente ter começado o trabalho na escola, no presencial ainda, e depois ter essa época de transição do presencial para online, esse foi um dos períodos mais difíceis, porque era a comunicação do grupo. E também para a gente conseguir a nossa amostra, para conseguir fazer os formulários, tudo. E, no geral mesmo, a maior dificuldade do grupo foi a comunicação, porque às vezes, por não ter essa coisa olho no olho, às vezes não leva muito a sério, coisa de data, tudo. E a dificuldade de se comunicar, às vezes, porque não é todo mundo que consegue olhar todos os dias nos celulares. Então, isso, às vezes, acabava deixando a gente com um pouco de dúvida no que fazer. Mas, assim, a gente conseguiu. Agora, no final, principalmente, a gente conseguiu se organizar mais, planejar mais as datas, e a gente conseguiu se organizar e tá tudo dando certo até agora.
Eu acho que também uma coisa que eu achei difícil, particularmente, foi manter o mesmo gás do começo do trabalho, que a gente estava lá todo animado, nossa, a gente vai fazer uma pesquisa, meu Deus. E daí acaba que vem toda essa pandemia. Daí mostra pra gente, não é bem assim, vamos com calma. E acabou que isso dificultou bastante, confesso. Nossa, foi bem difícil, porque a gente já tava todo com um cronograma, tudo certinho de questionário, que a Camila falou, de aplicar em tais escolas, e acabou que a gente não conseguiu fazer isso. Só que a gente deu o nosso jeito e aplicou, né, os questionários de forma digital, online, não com a mesma quantidade de pessoas, tipo 300, que a gente conseguia numa escola, mas a gente deu o nosso jeitinho. Como a gente falou no início do podcast, né, eu falei agora na introdução, vocês foram finalistas da FESEG, né, com o projeto de vocês, a Feira de Ciências e Engenharia de Guarulhos. E a gente queria saber como foi participar dessa feira científica, né? E se vocês já tinham participado de alguma feira uma outra vez com esse projeto ou com outros que vocês já tinham participado. Então, foi uma experiência totalmente nova, né? Porque a gente nunca tinha participado, assim, foi o primeiro ano da nossa vida que a gente participou. E, nossa, foi super legal, confesso, eu adorei participar. Participaria de novo se pudesse. E a gente também participou de outras feiras. A gente participou da FEBIC e a gente também foi finalista nessa feira. A gente ficou bem feliz com isso também. E a Camila também participou de uma feira. Fala mais, como que é o nome? O Espaço Ciência. Daí foi nessa sexta-feira mesmo. Daí fui eu e uma outra integrante do grupo. Daí eles tinham o nosso vídeo, o nosso banner. Daí a gente só tinha que representar o trabalho, mas a gente chegou a ser finalista, mas a gente não conseguiu nenhum prêmio. Mas mesmo assim, eu adorei as experiências de feiras, por mais que a maioria tenha sido tudo feito na adrenalina, por conta das atas de entrega, submissão. Muita adrenalina rolou naqueles dias, pode ter certeza. Nosso sangue tava lá. E por mais que tenha sido interessante, foi legal. Eu gostei muito, de ver os vídeos da FESEG e tudo. Ver o podcast mesmo, lá que a gente ficou sabendo de vocês. E ver o pessoal por aqui também interagindo, que nem tem um grupo lá de Lorena, que eu achei super interessante, o pessoal da Kombucha. Daí quando eu vi lá, eu disse, nossa, eles são de Lorena, vou procurar saber mais sobre. Então não é uma coisa só nossa, é uma coisa que a gente descobre de outros grupos também. Isso que eu acho da hora. Essa interação, assim, essa comunicação que os projetos conseguem fazer, assim, é muito interessante, né? Na FESEG mesmo, que a gente fez as lives lá no canal da prefeitura, e a quantidade de projetos, assim, que foram falando, meu projeto é esse, o meu é aquele, e a gente nem tem noção de quantos projetos e quantas ideias legais tem em cada escola, em cada instituto federal, em cada, né, colégio de outras cidades, que a gente nem imagina, né, tipo, a gente aqui de Guarulhos nem imagina que tem projeto de Lorena, de Guaratinguetá, de qualquer outra cidade. Não, percebe, gente, maravilhoso. No projeto, vocês indicam que entrevistaram pessoas na idade até os 20 anos. Quantas pessoas responderam a essa pesquisa e vocês consideram que os resultados que vocês tiveram, eles foram alarmantes, né, dentro do tema que vocês estavam pesquisando? Assim, nós fizemos 2 questionários. Um é validado e outro a Laura acabou encontrando na internet e a gente acabou fazendo uma adaptação. O primeiro é da escala multidimensional do perfeccionismo, onde você pode ver o tipo de perfeccionismo da pessoa que está fazendo ele. E o outro é da frustração. Esse é mais qualitativo da frustração. O do perfeccionismo é mais quantitativo. E no do perfeccionismo a gente teve 95 respondentes e no da frustração 30. Assim, pra mim pelo menos, eu já esperava aquele tipo de resultado, por mais que seja uma coisa muito triste. Eu esperava, dada a situação que a gente estava, em pandemia, do ensino médio não ser uma coisa fácil, eu esperava aquele tipo de resultado. Tanto é que nos 2, antes da gente começar as perguntas do questionário mesmo, a gente perguntava, você tem alguma doença psicossomática ou distúrbio? E a maioria sempre respondia as duas. Tipo, depressão e ansiedade, eram as que a gente mais tinha resposta. Então, assim, realmente, quando você vê as respostas, tanto de um quanto do outro, você vê que é umas coisas que realmente acontecem. Quando você lê as do qualitativo, meu coração chegava a doer, que eu li da pessoa, sabe? Que a gente fez uns quadrinhos, com certos acontecimentos, e a pessoa tinha que escrever como ela reagiria.
Então, assim, quando eu leio algumas, eu fico, cara, primeiro, eu não sou a única, e tem gente que passa por isso e se sente muito. E no quantitativo, a gente fez pelo Google Forms, então a gente tinha aqueles gráficos. E normalmente era mais de 50% que ia pro lado perfeccionista, sabe? Então, era uma coisa que a gente esperava, mas que a gente procura solucionar também. Eu acho válido falar também que nesse questionário que a gente fez das figurinhas, só para explicar melhorzinho, é que a gente colocou situações potencialmente frustrantes para um adolescente. Então, assim, por exemplo, você vai pro encontro, daí você combina, tá super animado lá pra encontrar o seu parceiro, amiga, daí você vai lá e ele não aparece. Ou, por exemplo, você experimenta lá 30 roupas e você não se sente bem com nenhuma roupa. Daí a pessoa tinha que falar o que ela sentia, quais as emoções e o que ela ia fazer perante essa atitude. E, nossa, a maioria dessas respostas, quase 100%, é uma visão muito negativa de mundo. Simplesmente tinha respostas que eram assim, eu nem sairia mais, eu ia colocar a minha roupa e ficar na minha casa chorando, ficar quieto, não ia sair. Então, é uma coisa muito preocupante, né? Porque a gente vê como é que tá essa qualidade de vida. E a gente também discutiu muito sobre isso durante o trabalho, que quais são as expectativas futuras para uma sociedade em que os jovens estão todos assim ficando adoecidos, cada vez mais depressivos, ansiosos. Então, nossa, foi uma coisa que pegou bastante pra gente. E assim, eu pelo menos, por eu ter feito parte desse trabalho, eu não podia responder os questionários, né? Mas eu adoraria ter respondido eles, porque foram bem feitos e eu também queria me ver onde eu me encaixava. E, assim, fazer os questionários foi uma das partes mais divertidas, pelo menos na minha opinião, porque é onde a gente se encontra, sabe? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente tá sozinho, que ninguém mais sente aquilo, mas você acaba se encontrando, porque você vê que você não é o único. Você pensa, não, só eu penso assim, não. Várias pessoas pensam assim. E isso que eu acho que é a parte legal de você analisar, sabe? Que você vê que não é só você. Tem mais gente. E que isso muda um pouco essa perspectiva. Realmente, assim, ouvir vocês falarem é realmente bem preocupante, né? E eu, como adolescente, também eu fico assim pensando, né? Se eu tivesse respondido, né? Onde que eu me encaixaria em tanto dessas pessoas? Eu acho que eu seria, assim, de cara, muito perfeccionista. Nós vamos continuar o podcast, né? Porque vamos falar mais sobre esse tema tão interessante. Então, as redes sociais, elas são hoje uma grande fonte de entretenimento, informação, mas elas também trouxeram consigo uma exposição exagerada de jovens, adolescentes, né, de famosos, entre outras pessoas que se expõem muito nas redes sociais. Vocês acreditam que as redes sociais elas possam ter contribuído de forma significativa no aumento do grau de perfeccionismo dos adolescentes e, consequentemente, aumentando as doenças psicológicas, né, que vocês citaram anteriormente? Então, com certeza, respondendo a pergunta já de forma objetiva, com certeza influencia demais. A gente também contou, com essa pesquisa, com 2 profissionais psicólogas aqui da região, da nossa cidade, chama Ítala Bazzarelli e Sandra Magalhães. E a gente também contou com a participação de um neurologista, José Chavião. E a gente foi entrevistando eles, né, para saber um pouco mais, para entender um pouco mais dessa mentalidade que eles lidam quase todos os dias, né. E a gente chegou à conclusão de que os principais fatores causadores de tantas doenças assim, com jovens, psicossomáticas, psicológicas, além da esfera familiar, que cobra muito os próprios filhos, sabe? De tipo assim, você tem que tirar a melhor nota, você tem que ser o melhor filho. E a própria escola também, a esfera escolar que fica cobrando, você tem que passar na melhor universidade. Nossa, com 18 anos você já tem que estar na universidade, porque, meu Deus. E, sabe, isso cobra e faz com que o adolescente crie uma mentalidade, assim, de constante autocobrança. Eu preciso fazer isso porque eu preciso ser o melhor, porque eu preciso ser bom, eu tenho que me destacar. Mas não é assim, entende? A gente não precisa provar a todo momento que a gente é o melhor em tudo, porque não dá pra ser o melhor em tudo nunca. É impossível. E daí que chega a frustração. A gente não consegue ser o melhor em tudo sempre,
e a gente faz o quê? Se frustra, fica infeliz. E a gente também descobriu, né, nas pesquisas, que essa cultura da mídia em si, que fica exibido um ideal de felicidade, assim, inalcançável, também influencia demais na cabeça dos jovens. Porque eles ficam vendo lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, e querem ser aquilo, querem alcançar aquilo, mas não dá, é impossível. Mesmo que, e fica criando essas ideias de utópicas na cabeça, de que eu tenho que fazer cirurgia, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. E também, outra coisa, tô falando demais já, né? Outra coisa também que influencia tipo assim, essa confusão de identidade que o adolescente tem. Ele tá num processo de construção, assim, da sua identidade, do seu desenvolvimento, assim, físico, hormonal, psicológico, emocional, sexual, social. E acaba que essa fragilidade, né, perante todas essas transformações, auxiliam demais. Eles ficam mais suscetíveis à mídia, à sociedade no geral, os amigos, os familiares, à escola, a todas essas pressões. E acaba que desenvolve, né, agrava essa situação de doença. E eu realmente acredito que a mídia tem um grande papel nisso, porque, como ela disse, são padrões inalcançáveis de felicidade, padrões inalcançáveis de beleza. E realmente isso não existe. Não existe um padrão certo de felicidade, um padrão certo de sucesso, um padrão certo de beleza. Isso meio que acaba tirando a autoconfiança, fazendo com que os adolescentes se frustrem. Porque, que nem eles olham lá uma pessoa que aparentemente tem o corpo que socialmente é considerado perfeito, que não existe corpo perfeito. Daí a pessoa pensa, poxa, cara, como assim? Eu tenho que ter tempo pra isso. Então, assim, a pessoa acaba fazendo aquilo, acaba sendo alienada a fazer aquilo, nem é porque ela quer, mas é porque ela quer que as pessoas em volta dela aprovem ela. Isso seria o perfeccionismo socialmente prescrito. E ela quer se parecer perfeita para as pessoas à volta dela. Só que a perfeição não existe, porque eu acho que cada um tem sua essência, e então a gente tem que lutar por isso, sabe? A gente tem que lutar para ser o que a gente é, não para ser o que a mídia impõe ou o que os outros querem que a gente seja. Realmente, assim, que lapada. Mas a gente ouve assim fica perplexo, porque a gente tá todo dia na rede social, vê tanta coisa todo dia, e a gente às vezes nem para pra pensar que, nossa, aquela vida daquela pessoa não é exatamente como ela tá mostrando, né? A gente raramente a gente para pra pensar que a vida daquela pessoa pode estar passando por momentos ruins, né? Muita gente, principalmente gente famosa, a gente vê lá, daqui a pouco a pessoa tá com depressão, né? Sendo que a vida toda passou a rede social inteira publicando fotos de felicidade, viagens, tudo, e você fala, nossa, a pessoa tá maravilhosa. E do nada, que não é do nada, mas a pessoa se mostra uma outra pessoa, uma outra face que ela nunca tinha mostrado, pelo menos na rede social. Mas é muito interessante a gente analisar esses pontos de vista também. Bom, falando agora um pouco mais especificamente do perfeccionismo, né, quando a gente imagina o perfeccionismo, a gente pode ver ele em diversas vertentes, em diversas possibilidades. A gente pode ver o perfeccionismo na parte física, intelectualmente, emocionalmente e vários outros fatores. No estudo de vocês, qual ou quais desses perfeccionismos vocês buscaram dar mais atenção e evidenciar mais? Vocês chegaram a alguma conclusão sobre qual é o mais nocivo ou mais prejudicial nas relações dos adolescentes? Assim, o nosso trabalho acabou sendo um pouco geral, mas pelo que a gente viu pelas respostas e pelas pessoas que a gente conversou tudo, normalmente é físico e é na questão de nota da escola. Normalmente é isso. E muitas vezes, como a Laura disse anteriormente, isso vem um pouco da vertente familiar, de uma certa deficiência na história familiar ou no círculo social mesmo. Então, as pessoas tendem esses dois tipos de esses dois perfeccionismos. E eu acho que os dois podem se relacionar como perfeccionismo auto-orientado, quando a pessoa tem perfeccionismo com ela mesma, quando é uma coisa que ela quer pra ela, que não é uma coisa que ela sente que a sociedade impõe, mas que ela quer. Então,
a gente sentiu muito isso, e também o perfeccionismo socialmente prescrito, que a pessoa sente uma pressão social. Eu, pelo menos, nas respostas que eu li tudo, eu percebi esses dois, e principalmente físico e com nota. Então, o nosso trabalho, na verdade, ele pegou outra vertente, que nem a Camila falou. A gente analisou o perfeccionismo como 3 tipos, que é o auto-orientado, quando a gente se cobra demais para ser perfeito, e daí tem o socialmente prescrito, né, que a Camila acabou de explicar, e tem o orientado para os outros, que a gente quer, a gente exige que as pessoas ao nosso redor sejam perfeitas o tempo todo para suprir as nossas expectativas. E, que nem a Camila falou, esse negócio do perfeccionismo é uma coisa muito séria, sabe? E ao longo das nossas pesquisas com as respostas, a gente chegou à conclusão de que todos são extremamente preocupantes. Porque, por exemplo, pode ser que um físico resulte na morte do indivíduo, por, sei lá, anemia, nutrição, N coisas, falência de órgãos. Mas pode ser também que a pessoa esteja com a cabeça tão mentalmente afetada que ela pode tirar sua vida, pode ter um suicídio. Então, ambos os tipos de perfeccionismo são extremamente preocupantes. E também, por exemplo, a pessoa pode colocar tanta expectativa no outro que ela vai estar sempre infeliz. Ela nunca vai estar feliz consigo mesma, feliz com os outros. Vai estar constantemente num meio depressivo, assim, sabe? Ela nunca vai estar 100% realizada consigo mesma. E por isso que eu acho assim, todos são importantes. Todos merecem estar. Realmente, né? Assim, quando a gente imagina, a gente sempre imagina que deve ter algum que seja um pouco mais preocupante, mas sempre quando a gente fala nessas questões assim tão delicadas, né, cada um sente de uma forma, mesmo que tenha um certo tipo de perfeccionismo ou outro, cada um sente da forma, né? Cada pessoa tem suas emoções, tem sua vivência, sua história de vida, então sempre vai ser bem individual de cada um, assim. Então, como a gente vem falando aqui, né, dessa cobrança, né, e essa exposição que as pessoas fazem nas redes sociais, né, e nesse tempo de pandemia e no isolamento social e as aulas remotas, né, toda essa questão que foi tudo emergencial, ninguém estava esperando, uma grande quantidade de estudantes, se não a maioria dos estudantes, se sentiram frustrados por não alcançar as metas desejadas pelos sistemas de ensino de todo o Brasil, e até mesmo de si mesmos, né, a autocobrança. Vocês acreditam que com isso os adolescentes eles voltem às escolas presencialmente menos intolerantes a frustrações, ou eles voltem com essa intolerância ainda mais acentuada pelo processo que vieram passando nesse tempo de pandemia e isolamento social? Eu particularmente acho que vai ser pior. Assim, por mais que a gente esteja, vai estar, né, futuramente, agora, animada em reencontrar, começar a viver um normal, eu acho que a gente ficou muito tempo sem contato social, sem a nossa rotina em si, e isso com certeza traz prejuízos, porque não é todo mundo que consegue lidar com isso, não é todo mundo que está com o emocional preparado para passar por tudo isso, muitas vezes sozinho, né, sem ninguém, sem amigos para conversar, só conversando pela internet, ou com um parente dentro de casa, que é idoso, não pode sair para lugar nenhum, por exemplo. E eu acho que sim, vai ficar mais evidente essa frustração. E por conta também desse ano ser assim, tão difícil, mas tão difícil para nós estudantes, para todo mundo, né, mas nessa parte do estudante, porque vários dos meus amigos, por exemplo, todos falam que não estão conseguindo prestar atenção, não estão aprendendo nada. E é difícil, né? A gente tá lá, por exemplo, a gente vai pro 3º ano do ensino médio. Ano que vem vai ser o nosso último ano. E será que a gente vai estar preparado? Será que a gente vai saber realmente as coisas? Porque esse ano, sinceramente, foi perdido. Eu não aprendi muita coisa, não. Então, acho que isso vai sim causar, sabe, intolerância e frustração. Eu também acredito que vai vir muito acentuado quando a gente voltar pro normal. Porque, que nem é o que ela disse, todo mundo está com o sentimento de que não aprendeu nada e que não foi perdido, inclusive eu. Isso é o que eu mais sinto nos últimos dias. Que é como você disse, um sistema todo novo, uma coisa emergencial. E realmente tem muita expectativa sobre a gente, principalmente da escola.
Porque, assim, eu particularmente, eu vou voltar muito mais frustrada, porque eu vou estar, caraca, se eu tava ruim no online, eu vou ter que me esforçar muito no presencial para ir melhor do que eu tava indo. E também é aquela coisa, é a palavra vestibular. É um tipo de gatilho, tipo, não fala uma vez vestibular, fala, tipo, 500 vezes ao dia. Tanto é que eu, particularmente, tô pensando em ano que vem fazer um placarzinho, sabe? De quantas vezes foi falado no ano inteiro a palavra vestibular na sala de aula. Porque eu acho isso totalmente válido, porque realmente não é necessário. E também é o que a Laura disse, essa falta de socialização. Então eu acho que além de ter a frustração com a escola, vai ter a frustração com as amizades, porque ninguém vai voltar igual dessa quarentena. As relações de todo mundo vão estar totalmente diferentes. E lidar socialmente, eu particularmente desaprendi a socializar nesses 9 meses. Eu não sei mais socializar assim, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, sempre gostei de conversar tudo. Mas depois dessa quarentena, eu acho que eu mudei completamente. Porque depois de 9 meses sem contato, como eu vou chegar em alguém e conversar? Sabe? Como eu vou conversar com essas pessoas com 9 meses, olho no olho, se eu tava conversando por chamada ou por texto? Então, chega a esse tipo de frustração também. E, principalmente para nós, o segundo, eu acho que para o terceiro ano, a maior frustração e medo é o cursinho. Esse, sem dúvidas, é o maior medo. Então, vai estar, ano que vem, eu acredito que a maioria de nós vai estar desesperado, vai querer ser perfeito em tudo, para passar em uma federal ou pública. E se não conseguir, vai ter aquela coisa da escola, né? Porque, particularmente na nossa escola, eles falam que eles só falam de federal e pública. Eles não abrem muito essa coisa, se você passar em particular com bolsa, tá bom. Não, federal ou pública. Então, acaba que fica essa coisa, esse medo do cursinho. Então, realmente, ano que vem vai ser muito pior quando voltarmos ao normal. Então, né, falando agora, né, pegando o gancho assim da socialização, né, um sociólogo muito interessante, né, Jean-Jacques Rousseau, nas suas ideias acerca do possível estado de natureza e do contrato social, ele destaca a característica da perfectibilidade dos seres humanos como uma forma de evolução e aprendizado através dos sentimentos e das sensações. E ele acredita que nós seres humanos, somos como um software sempre em atualização constante nas nossas vivências, né? E nas nossas relações. Então, sabendo disso, até que ponto vocês acreditam que o perfeccionismo ele pode ser saudável e usado para crescimento social e pessoal, e não como um gatilho de doenças psicossomáticas e psicológicas nos adolescentes? Eu particularmente acredito que o perfeccionismo é saudável quando você, assim, não tá saindo daquela zona de conforto a 80 quilômetros, mas você tá saindo dessa zona de conforto para uma área de transição, para você melhorar. Mas não aquele perfeccionismo que você, nossa, eu tenho que fazer isso, eu só tenho que tirar 10 em tudo. Não, o perfeccionismo que é saudável é aquele que você, tipo, tirava 6,5 numa matéria, tirou 8, ou 7 tá ótimo. É o perfeccionismo de crescimento, isso que é bom. Não é aquele perfeccionismo que você tem que ser 8 ou 80. É aquele perfeccionismo que você vai crescendo aos poucos e que vai te mudando e fazendo você refletir sobre tudo. Eu acredito, pelo menos, que seja assim. Então, a minha visão de perfeccionismo já é mais diferente. Eu não quero contrariar nem nada disso, mas é a minha opinião, sabe? Eu acho que o perfeccionismo, ele é sempre ruim. Eu não consigo ver um lado bom do perfeccionismo. Porque, assim, eu acho que tudo que a gente faz, assim, que nem como falou, 8, 80, e no caso perfeccionismo é sempre 80, não é saudável. Você vai estar constantemente querendo atingir a perfeição. E a perfeição não é alcançável, a perfeição é utópica, não dá pra gente chegar. E outra, uma coisa que é perfeita pra você pode ser diferente pra mim. Então a gente nunca vai chegar num consenso assim, nossa, isso é o perfeito. Não dá. Então pra mim ele sempre vai ser ruim, ele sempre vai, tipo, transparecer muito das nossas inseguranças. E a gente deposita nessa perfeição aquilo que a gente espera do outro, as nossas próprias cobranças. E acaba que a gente sempre se frustra também, né? Porque é muito difícil conseguir a perfeição, convenhamos. Que respostas, né? Agora eu vou ficar refletindo se a gente deve ser um pouco perfeccionista ou não. Mas, né, esse assunto para outra conversa.
De que forma que vocês acreditam que a situação dos jovens, como ela se apresenta hoje, com esse perfeccionismo exacerbado, né, e essa intolerância à frustração, né, e como que vocês acreditam que essa situação que os jovens falaram na pesquisa de vocês também, elas podem ser reduzidas ou, no mínimo, melhoradas? Então, a gente colocou na nossa pesquisa, assim, é que assim, eu acho importante a gente falar, colocar em pauta, que não é sempre que o perfeccionista ou a pessoa que é intolerante à frustração vai saber que ela está agindo com esse comportamento. Porque muitas das vezes elas acham que isso é uma coisa natural, uma coisa que todo mundo faz, e não se importa muito, entende? A gente viu isso também porque a gente entrevistou 3 pessoas que se consideram perfeccionistas e intolerantes à frustração. E 2 do sexo feminino e 1 do sexo masculino. E percebe-se, né, pelas respostas deles que essas condições, essas adversidades fazem parte do cotidiano deles. Então, é uma coisa tão natural, mas que faz mal, que tá lá, entende? E a gente sugeriu também, como uma forma de ajudar, que as pessoas que estão ao redor dessas outras pessoas que estão doentes, que precisam de ajuda, façam algum movimento. Por exemplo, um pai, uma mãe, um irmão, um professor até mesmo, um colega, um primo, sabe? Qualquer pessoa que tá lá e tem a condição de ver, você não tá bem, vamos fazer alguma coisa. Pega na mãozinha do outro e vai, entende? Leva para um psicólogo, faz um acompanhamento. Porque eu acho que a gente não tá na condição de sugerir nada assim, você tem que fazer isso, porque não existe fórmula mágica. Eu não acredito nisso, dicas para parar de ser intolerante à frustração, sabe essas coisas? Eu não acredito. Eu acho que só um profissional realmente qualificado, que tem estudado bastante, seja capaz de lidar com essas situações e simplesmente ajudar a pessoa. Não é uma aula, eu vou ver uma videoaula no YouTube, nossa, agora já não sou mais assim. Não existe. E por isso que a gente sugeriu que a pessoa procure acompanhamento psicológico. Eu também concordo com essa coisa, acompanhamento psicológico é realmente muito importante, porque, como ela disse, o psicólogo estudou para estar te ajudando. Então, eu também acho que, assim, além de ter, como algumas pessoas, assim, psicólogos particulares, eu acho que psicólogos de escola deviam, uma vez ou outra, fazer uma palestra sobre isso. Para falar sobre, você não precisa ser perfeito. Porque, que nem eu tava meio mal esses dias, um dos meus professores me disse: com perfeição você não consegue atingir nada, porque você vai se transformando, melhorando, através das suas falhas. Então, assim, depois que eu vi isso, foi um clique na minha cabeça, foi uma chavinha na minha cabeça. Eu pensei, cara, realmente, porque não existe pessoa perfeita. E se a pessoa é perfeita, por que alguém vai querer uma pessoa que é perfeita, que não erra em nada, sendo que a gente aprende errando? Então, como a Laura disse, realmente um tratamento psicológico é a melhor resposta. Sim, aproveitando essa fala da Camila, eu acho que a gente podia questionar também, mas pra colocar no ar, sabe? É que a própria escola vive falando pra gente que a gente tem que ser o melhor, que a gente tem que se destacar, que a gente tem que passar na universidade. E daí eu acho que fica uma situação meio assim, sabe? Para o psicólogo da escola conseguir cumprir essa função efetivamente, porque vão ser 2 vozes constantemente na cabeça do aluno. Então, sabe? Fica meio complicado também. Sim, porque... Ai, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Porque é aquela coisa. A nossa vida, por ser assim, é confusa. Daí 2 autoridades, cada autoridade fala uma coisa e fica, calma, quem eu ouço? Não tem como a gente ser multifacetado. Não tem como a gente ter uma segunda faceta, uma pra ouvir isso, outra pra ouvir aquilo. Então, assim, é uma questão que eu gostei muito que a Laura colocou. Porque, ao mesmo tempo que a gente faz esse trabalho sobre perfeccionismo, eu acho até que é uma hipocrisia um pouquinho nossa também, a gente fazer perfeccionismo, a gente quer que o trabalho fique perfeito. Isso eu acho que a gente tá muito errado, é uma hipocrisia nossa e da orientadora também, porque tudo tem que estar perfeito. Mas isso eu acho que é um pouco do ser humano também. É do ser humano. Mas voltando, uma coisa também que eu acho importante falar é que a gente também colocou uma das formas de ajudar o adolescente é a desenvolver as habilidades socioemocionais, que acho muito importante, que é uma coisa que está em pauta, né? Nos dias de hoje a gente tem bastante assuntos, artigos, trabalhos
temáticas na própria escola da gente, sabe? Que a gente escuta sobre essas habilidades socioemocionais. E caso ele queira ter uma autonomia, né, nesse estudo. Porque eu também não acho que, assim, com o estudo ele vai parar de ser. Não, mas é para ele entender como é que está funcionando, como que ele pode se ajudar nisso, não para curar, assim, porque eu acho que também não existe isso, mas para deixar a situação menos ruim, deixar a vida um pouquinho mais leve, entende? É isso. Gente, que isso. Eu tô aqui só assim, pensando na minha própria escola, porque na minha própria escola tem a psicóloga, e nesse tempo remoto ela sempre tentou fazer, né, roda de conversa com os alunos, e poucos alunos comparecem. Eu acredito que eles já não comparecem, já pensando assim, o professor acabou de me falar hoje que eu tenho que fazer o trabalho, e se eu não fizer assim, assim, assado, eu vou tirar nota ruim. Aí lá vem a psicóloga querendo falar comigo? Não vou. É desse jeito. Mas assim, enfim, a hipocrisia. Mas um bom assunto para um próximo podcast também. Já estou guardando aqui, anotando as perguntas. Então, agora nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Que triste, gostei muito desse tema, vou debatê-lo mais, mas estamos chegando ao fim. E eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma consideração final, se vocês querem deixar alguma mensagem para quem está ouvindo, em especial para os adolescentes que vão ouvir esse podcast, se vocês querem deixar alguma mensagem especial para eles. Assim, eu sei que essa mensagem minha pode parecer bem clichê, mas eu realmente acredito que você que está ouvindo é especial do jeito que você é, e você não precisa de nenhum padrão perfeito da sociedade, da escola, e que você deve seguir o que você gosta. Você não precisa ser perfeito naquilo que estão te impondo. Você pode tentar melhorar naquilo que você gosta, ao invés de ser perfeito naquilo que estão te obrigando que você não gosta. Então, assim, se alguém falar pra você ser perfeito, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não tenta ser perfeito, tenta ser você mesmo e conseguir melhorar com as coisas no seu tempo. Porque se você for tentar seguir o tempo dos outros, você vai ficar infeliz com você mesmo por não estar tendo um tempo com você e fazer tudo no seu tempo. Eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, estudantes que estão escutando a gente, para ser mais leve com vocês mesmos, sabe? Ter um pouco de compaixão com a gente mesmo, não se cobrar tanto, se permitir errar de vez em quando. É normal, a gente às vezes acorda, a gente não tá bem, a gente não quer ver todas as aulas, a gente não consegue ver todas as aulas, e tá tudo certo, depois você corre atrás, você vai lá, assiste, se dedica, mas você tem que respeitar o seu próprio tempo, que nem a Camila falou. Não se cobre tanto, porque isso só vai te fazer pior, entende? Nunca vai te trazer coisas boas. E também, se você tiver interesse, entrar em contato com a gente para ter acesso ao nosso trabalho inteiro. Que deu 100 páginas, mas eu prometo que tá bem legal, tá bem interessante. Vai ver diversos pontos de vista, diversas opiniões. E é isso, se permite errar. Eu não sabia que eram 100 páginas, mas agora eu tô curiosa. Eu quero ler. Bom, então a gente está chegando ao fim do nosso podcast. A gente gostaria, né, eu, em nome do FSPcast, queria agradecer vocês, Camila e Laura, por terem aceitado o convite, e você que está nos escutando por ter escutado até o fim. Caso você queira saber mais, acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, @FSPcast, e no YouTube e nas outras plataformas de áudio. Até o próximo episódio.